Olá, eu sou Tânia Rezende, professora da Faculdade de Educação da UFMG, na área de Sociologia da Educação, e venho apresentar brevemente o grupo de pesquisa ao qual sou vinculada na FAI e do qual estou atualmente coordenadora, que é o OSF, Observatório Sociológico Família Escola. Como o próprio nome indica, trata-se de um grupo que tem como principal temática de investigação, de pesquisa, de atuação, a relação família-escola, considerada a partir da perspectiva sociológica, a partir de um campo científico que é a sociologia da educação. É importante ressaltar que quando a gente fala em relação família-escola, nesse contexto, nós não estamos nos referindo somente às interações mais diretas entre as duas instituições, como se poderia supor. É comum que, se eu falar de relação família-escola, as pessoas pensem na presença da mãe, do pai, da avó, enfim, da pessoa responsável pela criança ou pelo jovem no espaço escolar, por exemplo, para uma reunião de pais e mestres, ou mesmo no espaço do lar acompanhando os deveres de casa. É claro que essas são dimensões da relação família-escola e que nos interessam como objeto de pesquisa, mas nós nos interessamos também por outras dimensões nem sempre tão visíveis. Por exemplo, a influência dos filhos, da família no desempenho escolar dos filhos, que muitas vezes não se dá somente por essas formas mais diretas de acompanhamento, mas também pela transmissão de disposições, de valores que acontece de modo mais sutil nos processos de socialização. E da mesma forma, a influência da escola no cotidiano da família. Então, toda uma gama de estudos e de temas que podem ser relacionados a esse escopo mais geral, por exemplo, trajetórias escolares em relação família-escola em diferentes meios sociais, porque dependendo do meio social, as condições familiares vão mudar e com elas pode mudar o tipo de influência da família sobre a trajetória, estratégias das famílias em diferentes meios sociais, por exemplo, a estratégia de escolha do estabelecimento de ensino, estratégias de internacionalização dos estudos, que vêm sendo cada vez mais comuns nos grupos mais favorecidos, a escolha do ensino superior, do curso superior, e com ela uma interface com a sociologia do ensino superior, as estratégias mais diretas de acompanhamento, como eu mencionei aqui, o dever de casa, a presença na escola, o reforço escolar, a contratação de atividades extraescolares para a formação dos filhos. Que mais? Questões étnico-raciais e de gênero que perpassam a relação família-escola, a comunicação família-escola, a formação de professores e a relação com todas essas outras questões. Enfim, é toda uma gama de possibilidades de estudos reunidos no que atualmente vem sendo chamado de sociologia das relações família-escola e que tem como grande eixo, talvez a gente poderia dizer, como grande eixo transversal, a questão das desigualdades. É uma questão cara para a sociologia como um todo e que nos interessa especialmente no OSF, no caso, a relação entre desigualdades educacionais e desigualdades sociais e como ela se manifesta na família e na escola, como essa relação se manifesta e se constrói. O OSF foi criado no ano de 2003, a partir da liderança da professora Maria Alice Nogueira, que naquele ano convidou mais 3 professores, naquele momento recém-doutores ou se doutorando, para compor esse novo grupo. Os professores eram, naquele momento, o professor Cláudio Nogueira, que já era professor da Faculdade de Educação, a professora Maria José Braga Viana e eu, Tânia Rezende. Já são 17 anos. Ao longo desse tempo, a professora Maria José Viana se aposentou, mas permaneceu durante muitos anos como membro da equipe de coordenação do OSF, chegou a ser coordenadora por um período, e outros professores e professoras ao longo desse tempo, felizmente, se agregaram ao grupo. Então, hoje nós temos uma equipe mais ampliada, composta, além da professora Maria Alice, professor Cláudio, por mim, da professora Maria Amália de Almeida Cunha, professor Frederico Cardoso, professora Priscila Coutinho, professor Guilherme de Alcântara e, mais recentemente, a última professora mais recente
a se incorporar ao grupo, professora Brescia Nonato. O OSF tem congregado também estudantes de graduação, de pós-graduação e pesquisadores associados. Os estudantes de graduação trabalham conosco com bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, bolsas de apoio técnico e, eventualmente, até como voluntários e voluntárias. Nesse momento, nós estamos justamente concluindo alguns projetos e dos quais participaram alguns estudantes de graduação que eu gostaria aqui de nomear para agradecer pela importante contribuição e, na pessoa deles, agradecer por todas e todos os estudantes que têm colaborado conosco nesses 17 anos de atuação do grupo. Então, nesses últimos projetos, nós tivemos a participação de Mona Lisa de Freitas, Danilo Barcelos, Lyndon Johnson Souza, Maria Luísa Eleiro e Brenda Rodrigues. O nosso muito obrigado. Em relação à pós-graduação, temos estudantes tanto do mestrado profissional, quanto do mestrado acadêmico, do doutorado e de pós-doutorado. Não seria possível também nomear a todos e todas, devemos ter atualmente em torno de 20, um pouco mais, orientandos em todos esses níveis. E temos também pesquisadores associados que são de outras universidades e participam regularmente, seja de reuniões ampliadas do OSF, seja de parcerias para eventos, para pesquisas e para publicações. Então, são pesquisadoras e pesquisadores da UFOP, da Universidade Federal de São João del Rei, da Universidade Federal de Viçosa, dentre outras. Por meio das equipes constituídas dessa forma, o OSF tem tido condição de desenvolver projetos de pesquisa bastante abrangentes. Um desses projetos envolveu aproximadamente 10 anos de estudos coletivos do grupo em torno da temática da influência da família no desempenho escolar dos filhos. Eu estou dizendo aqui um projeto, mas na verdade foram 2 que tiveram uma continuidade em torno dessa temática. Os resultados dessas 2 pesquisas foram divulgados em eventos por meio de artigos e também reunidos num livro que deverá ser lançado no ano de 2021 pela editora UFMG. Temos também os projetos de extensão, nos quais, como é próprio da extensão, buscamos realizar parcerias com diversos setores da sociedade, seja setores públicos, seja ONG, setores da sociedade civil, escolas, a fim de estender os conhecimentos produzidos por meio das nossas pesquisas para uma atuação, um diálogo com diferentes segmentos da sociedade. Nós temos feito parcerias com diversos tipos de instituições, destacaria aqui entre as mais recentes a Fundação TID Setúbal, com a qual desenvolvemos recentemente uma parceria para fins de pesquisa, e o Conselho Municipal de Educação, com o qual temos um projeto em andamento de parceria, tanto para pesquisa, quanto também para um projeto de extensão envolvendo os pais representantes de colegiados escolares das escolas da rede municipal de Belo Horizonte. O OSF tem uma tradição de realização de reuniões periódicas que nós chamamos de reuniões ampliadas, justamente porque elas congregam tanto os professores, a equipe de coordenação do OSF, quanto os estudantes de graduação, de pós-graduação, bolsistas ou não, pesquisadores associados, que vêm muitas vezes de outras cidades para participar da reunião, e também são abertas para o público em geral, para pessoas interessadas. Nessas reuniões são discutidas pesquisas ou estudos relacionados às temáticas do grupo. São momentos muito ricos de interlocução, de debate, de troca, de construção de conhecimentos. Nesse ano de 2020, nós suspendemos essa programação em função da pandemia, mas temos a intenção de retomar de modo remoto, se não pudermos, num horizonte mais próximo, realizar presencialmente os encontros. Sugerimos às pessoas interessadas que acompanhem pelo site do OSF, que vamos disponibilizar daqui a pouco nesse vídeo, no qual qualquer programação será divulgada. Então,
termino agradecendo a atenção de todas, de todos e desejando, disponibilizando logo em seguida os nossos endereços, tanto o endereço físico na Faculdade de Educação, quanto o endereço do site, o endereço de e-mail, mas nos colocando à disposição para qualquer contato, para qualquer necessidade, para qualquer dúvida, mas desejando, sobretudo, que possamos nos reencontrar em breve nos corredores e nas salas da Faculdade de Educação. Muito obrigada e um grande abraço.